Olha agora o versículo 2, onde nós temos a segunda característica dos conflitos pecaminosos na igreja, e é a agressividade. Talvez você fale assim, pastor, ok, é verdade, a gente às vezes tem um atrito aqui e ali, um conflito aqui e ali, tudo bem, é pecaminoso, é fruto do meu orgulho, fruto da minha inveja, do meu egoísmo, ok, beleza, eu sei disso, mas agressividade, eu nunca fui para as vias de fato com os meus irmãos, nunca fui tão agressivo no meu palavreado, mas o modo como o Tiago descreve aqui a coisa é para nos alertar. Talvez os irmãos não tenham lá, naquele contexto, partido para as vias de fato, mas talvez faltasse muito pouco para eles fazerem isso. E Tiago alerta de que há potencial para isso. Por isso o nosso ponto aqui se chama de agressividade. Olha aí o que diz o versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Se você tem uma tradução diferente da minha, você deve ter reparado que a pontuação desse versículo é controversa. E, na verdade, as nossas traduções e outras traduções de outros idiomas revelam isso. Porque, como os irmãos sabem, o grego, quando o texto do Novo Testamento foi escrito, no grego do Novo Testamento, não havia pontuação. Então, o trabalho dos estudiosos ao longo do tempo, dos exegetas, dos tradutores, é tentar marcar a pontuação corretamente no texto grego. Existem passagens que são super fáceis de você saber onde é o ponto, onde é a vírgula e tudo mais. Agora, tem partes que já são um pouco mais difíceis de você acertar precisamente essa pontuação. Nesse texto, as nossas traduções mostram essa dificuldade. O ensino principal do texto é muito claro, mas a dificuldade de pontuação pode mudar talvez aí um pouquinho o modo como está na sua Bíblia. A grande questão é saber se o paralelismo do versículo, a comparação entre as linhas do versículo, é um paralelismo duplo ou triplo. Se são duas linhas que estão sendo comparadas, ou se são três linhas que estão sendo colocadas lado a lado. Então, se você olhar, por exemplo, a NVT, quem tem a nova versão transformadora, vai ler o seguinte, nessa tradução. Querem o que não têm e até mesmo matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Duas linhas. Vocês querem o que não têm e matam para conseguir isso. É a primeira linha. Segunda linha. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Essa é uma opção válida, possível aqui, de acordo com os estudiosos, no modo como você vê a pontuação do texto. Ou, se você tem, por exemplo, a ARA ou a NVI, há uma tendência de três linhas. Então, nós lemos aqui na ARA, eu vou ler na NVI agora. A primeira linha, vocês cobiçam coisas e não as têm. Segunda linha, vocês matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. E a terceira linha, como que uma conclusão, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Aí você fala, pastor, qual das duas traduções é melhor? Eu não faço a menor ideia. Eu não tenho ideia. Pastor Marcos tem algum palpite? Também não. Pastor Thomas tem algum palpite? Ele só vê 7 segundos depois, né? Então daqui a pouco ele fala o palpite dele. Não tem também o palpite, pronto. É difícil, essa pontuação aqui realmente é difícil. E os estudiosos falam, não, com certeza é esse. Aí você vai para outro estudioso e ele fala, não, sem dúvida alguma é esse. Você fala, bom, eu estou no meio do caminho, estou no meio do fogo cruzado, não sei qual das opções seria melhor. Mas nós não precisamos nos desesperar por isso. Porque independente da tradução da NVT, da NVI, da ARA, independente da pontuação aí ser diferente, o fato, seja como for, é que a lição do versículo está muito clara. Independente da relação tripla ou dupla do paralelismo, a lição do versículo está muito clara, não muda. A pontuação não muda o sentido do versículo. Então nós podemos caminhar, sem nos delongar mais aqui, podemos caminhar com segurança, de que a ideia do versículo está muito clara para a gente. E o que nós aprendemos aqui é o seguinte, que aqueles crentes tinham cobiça e inveja, viviam frustrados e assumiam expressões agressivas. Eles tinham cobiça e inveja, viviam frustrados e assumiam expressões agressivas. Quando o texto fala sobre cobiçar e invejar, essas duas palavras aparecem aí na sua Bíblia, cobiçar e invejar. Cobiça tem a ver com desejo intenso e mau. Essa é a palavra que aparece aí. É um desejo intenso para as coisas más. É um desejo intenso e mau. E inveja é o arder pelo sucesso alheio, por exemplo.
Os irmãos devem lembrar de 1 Coríntios 13, em que o apóstolo Paulo fala que o amor não arde em ciúmes. Essa é a ideia da inveja aqui. Quando a pessoa tem sucesso e você é um invejoso, você fica como que ardendo por dentro. Fala, mas por que não sou eu? Por que essa pessoa? Por que ela tem e eu não? Você fica ardendo, remoendo, você fica pegando fogo dentro de você. Essa é a ideia aqui de inveja. Como o apóstolo Paulo traz para nós lá em 1 Coríntios 13, as nossas traduções colocaram como não arder em ciúmes.